Graça e paz, amados irmãos. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus? Vamos estudar uma passada pela carta aos Hebreus, né? Vamos estudar um pouquinho sobre a revelação de Deus nos últimos dias, como ele tem se manifestado a nós. Uma das coisas que sempre me deixaram, ou que me deixa fascinada, encantada, feliz, é a história do povo de Deus. A história do povo hebreu e como Deus se revelou e se manifestou a esse povo durante todo o período da história, durante todo o processo, desde a fundação do mundo até o nascimento de Jesus Cristo. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas formas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, os judeus sempre encontraram uma grande resistência, uma dificuldade em aceitar Jesus Cristo como sendo a completa e perfeita revelação de Deus. Consumando assim tudo quanto fora dito até então na história desse povo, por Deus através dos profetas, através da lei de Moisés, dos sacerdotes, né? Então, eles achavam que Deus completara a sua revelação nas Escrituras, que estava no Antigo Testamento. Os judeus esperavam um Deus revelado que fosse um guerreiro, alguém que viesse livrá-los das mãos dos impérios desse mundo, de Roma, da Síria, dos grandes impérios desse mundo. Aí, o plano de Deus, o propósito de Deus era outro. Não era revelar-se através de um grande guerreiro, mas era através da pessoa de Jesus Cristo que vinha instalar um reino não desse mundo, mas um reino que é eterno. Então, os judeus eles encontravam essa resistência em aceitar que Jesus fosse o Filho de Deus, que Jesus fosse a revelação de Deus completa, a completude da revelação divina. Os judeus encontravam dificuldade em aceitar Jesus como sendo Deus encarnado. Eles buscavam ou eles esperavam um outro Deus de uma outra forma. Então, eles achavam que toda a verdade ou tudo o que existia estava no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. E eles não estavam errados, porque até a vinda de Cristo, as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, o Decálogo, as leis e os profetas eram, sim, a revelação única e exclusiva de Deus para aquele povo e para a humanidade existente. Mas aí Deus, ele se revela a nós através de Jesus Cristo. E aí vem a revelação perfeita. Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus. É a revelação completa, a revelação findada, consumada. O próprio Cristo diz, está consumado. Lá nos evangelhos, aí Jesus ele não diz como disseram os profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim falou Deus, assim fala o Senhor, Deus de Israel. Não. Jesus Cristo diz, eu, porém, vos digo. Então, ele coloca sobre si a responsabilidade de ter a revelação perfeita. Não que o Antigo Testamento não fosse, não que as leis não fossem, não que os profetas não tivessem autoridade de Deus, mas eles falavam em nome de Deus. E Jesus Cristo, ele diz, eu, porém, vos digo. Eu vos digo.
Em verdade, eu vos digo. Jesus, ele usa a sua própria autoridade para falar aquilo que ele tem a nos falar. Então, os judeus encontravam dificuldade também em compreender a natureza divina de Jesus, em virtude dos falsos ensinamentos que haviam, que percorriam entre eles naquela época. Quando Jesus nasceu, quando Jesus viveu, quando Jesus morreu, ressuscitou e retornou aos céus. Muitas foram as mentiras contadas, muitas foram as histórias inventadas. Então, os judeus tinham dificuldade também em aceitar a divindade de Jesus Cristo. Esses ensinamentos ou essas falsas ideologias, esses falsos ensinamentos, eles diziam que Jesus era apenas, ou seria apenas uma das muitas criaturas celestiais usadas por Deus na realização dos seus planos. Que Deus usara tantas criaturas, anjos, serafins e seres criados por ele para a revelação, como nós vemos lá quando a jumenta fala com Balaão, quando o mar vermelho se abre, quando aves vêm e trazem alimento para o povo no deserto, são manifestações de Deus usando criaturas, coisas ou seres que ele criou para poder se manifestar. Quando Deus ele se revela através da sarça ardente lá a Moisés. Então, o povo judeu havia ou estava ouvindo vários ensinamentos que estavam sendo disseminados, uma grande mentira que estava sendo divulgada e que as pessoas acabam acreditando nessas mentiras pregadas por grandes massas, que Jesus era apenas ou era somente mais uma dessas criaturas que Deus estava usando para revelar alguma coisa, mas que ele não era Deus realmente, mas uma criatura que estava sob o propósito, que Deus tinha um propósito de revelar essas pessoas através dele para cumprir algum plano. E aí, para desenvolver ou para resolver essa primeira dificuldade de não aceitar que Jesus é a revelação de Deus, o autor da carta aos Hebreus, ele argumentou que a revelação conhecida até então havia sido um processo não concluído. Não estava acabada, não estava finalizada. Era um processo que precisava de continuidade e que precisava mais do que isso. Precisava conclusão. Então o autor, a carta aos Hebreus, ele diz: havendo Deus outrora, ou nesses tempos, ou por muitos tempos, antigamente nos falado, muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, agora, nestes últimos tempos, ele se revela a nós, ele nos fala através do Filho. Então, ele deixa claro que essa obra não era uma obra que estava acabada, precisava de uma conclusão. Precisava de uma continuidade, não era um processo concluído. Aos antigos, Deus havia se revelado de muitas maneiras e em diferentes ocasiões, por meio dos profetas. Aos antigos, Deus havia se revelado de muitas formas por meio de forças da natureza. Aos antigos, Deus havia se revelado através de sons, de manifestações do seu poder, da sua glória. Mas essa revelação, ela era fragmentada, ela era incompleta, ela não estava na sua plenitude, porque a expressão de várias maneiras pode ser traduzida aqui, mais seguramente em várias porções, em vários pedaços, em vários segmentos, em vários fragmentos, mas não havia uma completude disso. A melhor revelação de Deus
ou melhor, disso é que a revelação de Deus, ela acontecia de forma progressiva. Na medida que a história ia se passando, que a vida ia acontecendo, Deus se revelava de uma determinada forma a esse povo para poder mostrar a esse povo quem é Deus. Deus se revelava a esse povo de uma forma progressiva para mostrar o seu poder diante de qualquer e todas as circunstâncias que esse povo pudesse passar. Tudo era novo para esse povo. Tudo era recente. Eles estavam começando, ainda não tinham vivido a história. Eles ainda não tinham conhecimento do poder de Deus. Então Deus precisava se revelar de forma compassiva e progressiva para que esse povo pudesse conhecê-lo. Revelar-se em partes, em porções, para que essas pessoas pudessem, assim, ter conhecimento do poder e da plenitude desse Deus. Deus falara em diferentes épocas, usando diferentes meios, em determinadas diferentes situações. Falava diretamente com certas pessoas, como ele falou com Abraão, como ele falou com Moisés, como ele falou com os profetas, e por meio de certos atos poderosos que realizava. Falava por aparições de anjos, falava através de sons, através da natureza, mas até o nascimento de Jesus Cristo, Deus ele não havia se revelado a esse povo. Falava através de sonhos, de visões, falava através de pessoas escolhidas, mas ele não havia se revelado. Faltava a aparição de Deus. Deus ele até se revela a Moisés pelo seu nome. Deus até fala com Moisés através de uma sarça ardente. Mas a pessoa, a figura de Deus, não havia sido revelada até Jesus Cristo. Então faltava a presença real, a presença tocável, a presença física de Deus. O povo de Israel até tentou. Vamos fazer um Deus para nós, e fizeram um bezerro de ouro. E Deus repugnou isso. Depois o próprio Deus, ele permite que o povo tenha uma arca, onde essa arca é a simbolização, o simbolismo da sua presença no meio desse povo. Mas essa arca pode ser arrancada, essa arca pode ser roubada, essa arca pode cair, pode ser destruída, essa arca pode ser tirada do meio do povo. Deus não havia se revelado na sua presença no meio desse povo. Então Jesus Cristo, ele se faz presente em toda a sua natureza, glória, caráter e poder. Ele vem ser a revelação perfeita de Deus. Ele vem ser a revelação completa. Aquele que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que nada nem ninguém pode tirar. Que nem a morte pode tirar a sua presença das nossas vidas. Porque a presença de Jesus Cristo é constante no nosso meio. Porque o sentimos, porque o percebemos, porque ele está em nós. Porque a vinda de Jesus Cristo nos garante que somos templos ou moradas do Espírito Santo de Deus. A vinda de Jesus Cristo nos garante que ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes, em toda e qualquer circunstância. Não mais um Deus de longe, não mais um Deus que se faz distante, um Deus que se revela somente a algumas pessoas, mas um Deus agora que nos abre o espaço,
que rasga o véu do templo, que nos dá livre acesso ao eterno. Então, ele se tornou visível em Jesus Cristo para a humanidade. Os judeus, então, daquela época, da época de Jesus Cristo, puderam vê-lo, puderam senti-lo, puderam tocá-lo, puderam presenciar milagres feitos com as próprias mãos ou com a palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, Deus completou a sua revelação pelo Filho Jesus. Não por um código de leis, mas na pessoa de Jesus Cristo, que reflete a sua glória e o seu caráter. A vinda de Jesus Cristo, ou a vida de Jesus Cristo, com sua santidade perfeita e seu poder, que se manifestou em milagres sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre os demônios, e depois sua ressurreição e ascensão, evidenciaram de modo irredutível, de modo que não se pode questionar, inquestionável, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, Jesus Cristo é a glória de Deus nesse mundo. É o Verbo que se fez carne. É a revelação completa de Deus. É a glória de Deus nesse mundo. Jesus diz: eis que é chegado o reino de Deus. A vinda de Jesus Cristo, Jesus ter nascido entre nós na plenitude dos tempos, revela a glória de Deus. Então, não há mais algo a ser revelado. Jesus se revela a nós, tornando Deus visível, Deus presente em nossas vidas. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus desde o princípio, ele é o Verbo que se fez carne, ele é, portanto, a imagem do Deus invisível. Os hebreus cristãos não poderiam retroceder ao sistema de fé do Antigo Testamento. Eles não deveriam voltar para trás, desprezando a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque era em Jesus Cristo, ou é em Jesus Cristo, que está a revelação final e perfeita de Deus, que através dos séculos viera se revelando de tantas maneiras e de diferentes épocas pelos profetas, preparando o povo e o mundo para os últimos dias. A revelação de Deus pelo próprio Filho era superior, é completa e finalizada. Aí vejam a diferença. Deus antigamente se revelou de várias formas, de várias maneiras, através dos profetas, através da natureza, através de sonhos e visões, mas nos últimos dias, diz o autor da carta aos Hebreus, Deus se revela na forma mais perfeita, que é na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, tornando-se Deus visível. E aí essa revelação não tem mais uma necessidade de continuidade, mas é a revelação completa, perfeita e finalizada. Não existe mais necessidade das revelações anteriores, ou de voltarmos ao tempo do Antigo Testamento, em que Deus se revelaria através de profetas, ou através de visões, ou através de sonhos. Deus se revelou agora de forma perfeita através de Jesus Cristo. E Ele nos deixou a sua palavra, Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, para que pudéssemos perceber o poder e a plenitude de Deus.
Mas a revelação perfeita de Deus, a revelação completa de Deus está finalizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há mais nada a ser revelado. Porque o que Deus queria revelar para nós era exatamente como Ele faria ou como Ele fez, como Ele faz para nos tirar das trevas dos pecados e nos trazer de volta à sua luz. A revelação de Deus sempre foi para que pudesse conduzir o povo de Deus à terra prometida, a nova Canaã, a santa Canaã. A revelação de Deus para as nossas vidas não é para nos levar a Israel na terra, mas é para nos conduzir à terra prometida que é o céu. E o caminho para o céu, o caminho para chegarmos à terra prometida, Deus nos deixou de forma clara, de forma transparente, quando Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A revelação de Deus, anteriormente, lá no Antigo Testamento, era para fazer com que esse povo, que antes perdera, o que havia perdido a imagem e semelhança de Deus por causa dos seus pecados, era fazer com que essas pessoas pudessem chegar a Deus. E aí Deus se revela de várias formas e diz a esse povo vários meios de chegarem a si. E diz a eles caminhos que deve tomar. Mas aí Jesus Cristo vem e diz: está consumado. E quando ele diz está consumado, ele rasga o véu do templo de cima a baixo, nos permitindo agora que estejamos na presença de Deus de forma constante. Porque todos pecaram e destituídos, ou seja, perdemos a imagem, a semelhança de Deus com o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus coloca em nós de novo, imprime em nós de novo as características de Deus. Não é à toa que Paulo ele diz: eis que eu trago em mim as marcas de Cristo. Trazer as marcas de Cristo é entender que a revelação perfeita e completa de Deus nos preencheu. De tal forma que faz com que nós sejamos ou tenhamos novamente livre acesso ao Pai. Nos últimos dias já se revelou através de Jesus Cristo. A revelação de Deus pelo próprio Filho era superior, completa e finalizada. Não havia necessidade de mais nada. Essa verdade haveria de levar os leitores da carta à compreensão de que havia no Evangelho uma evidente superioridade em relação a todo o sistema do Antigo Testamento e que por isto deveriam perseverar no Evangelho. O Antigo Testamento é importante, eu amo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz com que a minha fé ela se avive a cada dia. O Antigo Testamento faz com que eu perceba que Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. Mas a revelação de Jesus Cristo me faz perceber que o amor de Deus nos leva de volta a Ele. Não temamos. O Senhor é conosco. Que Ele nos abençoe. Amém.